Afinal, o que é isomeria? Assim como um conjunto de peças pode formar estruturas diferentes, um conjunto ou um mesmo conjunto de átomos pode formar substâncias químicas diferentes, como a mesma fórmula molecular. Em química, este fenômeno é denominado isomeria. Vamos falar primeiro um pouquinho do que se trata isomeria. Depois falaremos de isomeria plana, ok? Bom, pessoal, então nós vamos bater um papo sobre a tal isomeria. Só que antes de iniciarmos, deixa eu revisar alguns pontos com você. Olha aqui. Vamos lembrar as funções orgânicas, ok? Vamos lá. Se você olhar um composto que só tem carbono e hidrogênio aqui na estrutura, certo? Lembra que função é essa? Isso é um hidrocarboneto, né? Beleza. Agora, se você olhar e tiver aqui OH ligado a um carbono aqui que só faz ligação simples, a função era álcool, certo? Já se OH tiver ligado ao anel aromático aqui, lembra que função era essa? Isso é o comportamento aqui da função fenol. OH ligado diretamente ao anel aromático. Se tiver a carbonila aqui, ó, é esse grupamento C dupla O H. Então, carbonila. E aqui atrás, tá? É um carboninho e hidrogênio. A gente está falando aqui da função aldeído. Já o C dupla O aqui, ou seja, carbonila entre carbonos, ok? Uma carbonila aqui entre carbonos, certo? Carbono aqui para a esquerda, carbono aqui para a direita. A gente está falando aqui da função cetona, ok? Já se tiver C dupla O H, lembra que função era essa? Uma função chamada de ácido carboxílico. Já se for C dupla O e carbono, você está diante de um éster. E a última de oxigênio que eu quero lembrar é que se tiver oxigênio aqui na fórmula, certo? Entre carbonos aqui, oxigênio, carbono para a esquerda e carbono para a direita. Não pode ser dupla O, ok? Senão vira um éster. É carbono normal mesmo. Carbono normal para a esquerda e carbono normal para a direita. Essa era a função éter. Se você lembrar, isso aqui é um heteroátomo na cadeia carbônica. Bom, e dois de nitrogênio que eu quero que você saiba. Ó, tá aqui o nitrogênio, certo? Nitrogeninho aqui. E está ligado a um
2 a 3 carbonos. Se o carbono não tem dupla O, essa aqui é uma função amina. Agora, se o nitrogênio estiver ligado diretamente a um carbono, nitrogênio aqui ligado diretamente a um carbono com dupla O, aí mudou. Aí se fala que é a função amida. Ok? Então, olha como é fácil. Nitrogênio não está ligado a nenhum carbono com dupla O, a função aqui é amina. Está ligado, nitrogênio está ligado a um carbono com dupla O, aí a função é amida. Segunda coisa que eu quero recordar com você. Vamos classificar essa cadeia aqui, tá? Essa é uma cadeia aberta, fechada ou mista. Lembra? Extremidades livres. Essa é uma cadeia aberta. Ok? Ela é normal ou ramificada? Ela é ramificada. Observa aqui, por exemplo, essa ramificação aqui. Ok? Essa é uma cadeia ramificada. E ela é homogênea ou heterogênea? Que história que era essa? Você fala que a cadeia é heterogênea se ela tiver um heteroátomo. E o que é um heteroátomo? É alguém aqui na cadeia diferente de carbono. Repara que esse oxigênio aqui não é carbono. Está intercalado nessa cadeia entre carbonos. Portanto, isso é um heteroátomo, e a gente fala que a cadeia ela é heterogênea. Se não tivesse heteroátomo, seria homogêneo. Bom, lembrou isso, né? Agora olha que pergunta que eu vou fazer. Será que seria apropriado identificar um frasco com a fórmula aqui C2H6O? Bom, vamos ver. Se você observar essa fórmula, você pode escrevê-la assim, ó. CH3, CH2, OH. Hidrogênio 3, 2, 5 e 1, 6. 6 hidrogênio. Oxigênio, 1 oxigênio. Carbono, 2 carbono. Então, C2H6O. Ok? Isso poderia ser esse treco aqui. Agora, nota que também poderia ser escrito da seguinte forma: CH3O, CH3. Nota que essa fórmula C2H6O, certo? Ou seja, essa substância de baixo aqui, ela é completamente diferente dessa. Não seria apropriado identificar o frasco assim, porque você pode ser uma substância diferente. Isso aqui poderia causar um acidente. Alguém ia acreditar que nesse frasco aqui tem a substância de cima, essa aqui, e na prática seria essa substância. Bom, mas calma aí. Note que eu tenho
substâncias diferentes, certo? Mas que tem aqui a mesma fórmula molecular. Ambas têm C2H6O. 2 carbono, 3, 2, 5 e 1, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Nessa primeira fórmula aqui. Aqui C2C, C2, 3 mais 3 hidrogênio, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Então aqui nós temos substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. É isso que dá seu nome aqui de isomeria. Então, o que vem a ser o fenômeno da isomeria? São substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, dá uma olhadinha, ó. Quando a gente notar que a fórmula molecular é a mesma e estruturas diferentes, isso são isômeros. Note que eu consigo entender, só olhando aqui, a fórmula estrutural. Essa é a fórmula estrutural plana. Porque isso aqui em cima, certo? É diferente disso. Quer ver? Que função é essa? Álcool, né? OH ligado aqui a carbono saturado. Essa é a função álcool. E essa aqui? Oxigênio entre carbonos. Que função que é essa? Essa é éter. Nota aqui uma função álcool e outra função éter. Diferiram quanto à função. E esse é o primeiro caso da isomeria plana, que a gente fala que são isômeros de função. Então, quando é que você vai falar se os caras são isômeros de função? Se eles diferirem quanto à função. Olha outro exemplo aqui. Essa molécula aqui é diferente dessa e tem a mesma fórmula molecular. C3H6O. Que função é essa aqui? C, dupla O, entre carbonos. Isso aqui era a função cetona. E essa aqui, que função que é essa? C, dupla O, H. É um aldeído. Opa, calma aí. Se diferiram quanto à função, uma função cetona e outra aldeído. Esses caras são isômeros de função, que é o primeiro caso. Então, o que vem a ser isomeria de função? São quando os isômeros diferem quanto à função. Então, são quando os isômeros diferem quanto à função. Então, quando a função é diferente. O nome do caso da isomeria plana é quando a função é diferente aqui. Então, deixa eu ver se você está pegando o jeito. Pego essas moléculas aqui. Se você notar, elas têm a mesma função. C4H8.
2, 3, 4 carbono, 2, 3, 5 e 3, 8 hidrogênio. 1, 2, 3, 4 carbono, 2, 4, 6, 8 hidrogênio. Então, mesma fórmula molecular. E para ganhar tempo, eu já peguei aqui, né, o C4H8, que são isômeros. Então, a primeira coisa que você vai olhar para falar o caso da isomeria plana, aqui é a função. A função que é essa aqui de cima. Hidrocarboneto, certo? Só tem carbono e hidrogênio. E essa aqui? Também hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Logo, isômeros de função não são. Eles têm a mesma função. Agora, essa cadeia aqui que você está vendo é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia aberta. E essa aqui? Uma cadeia fechada. Se uma é cadeia aberta, aqui, e outra é fechada, eles diferiram quanto ao tipo de cadeia. E esse é o segundo caso da isomeria plana, e que eles são isômeros porque diferiram quanto à cadeia. Então, eles são isômeros de cadeia. Olha esse outro exemplo aqui. São isômeros. Função é a mesma. Hidrocarboneto e hidrocarboneto. Agora, o que eles diferem? Note que a cadeia de cima, aqui, ela é normal. E essa aqui de baixo, ela é ramificada. Diferiram num critério de cadeia. Então, são isômeros de cadeia. Então, calma aí, ó. O que é isomeria de cadeia? São isômeros que têm a mesma função, porque se tivessem função diferente, já teriam sido classificados como de função. Porém, diferem num dos critérios de cadeia. E o que pode estar diferindo? Uma cadeia pode ser aberta, uma fechada, uma normal e outra ramificada, ou ainda, uma pode ser homogênea e outra heterogênea. Então, se forem a mesma função e diferirem na cadeia, são isômeros de cadeia. O nome do caso é aquilo que eles diferem. Então, calma aí, ó. Olha isso aqui. É isômero. Esse é isômero desse. As duas têm a mesma fórmula molecular. C3H8O. Deixa eu tentar verificar alguma coisinha aqui. A primeira coisa que você olha para falar o caso que função que é essa aqui? Isso aqui é uma função álcool, né? OH ligado a carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que só faz ligação simples. E essa aqui? Também álcool. OH ligado a carbono saturado. Isomeria de função não é. É a mesma função. Álcool e álcool. Essa é uma cadeia aberta. E essa aqui é uma cadeia aberta também.
Note que eu estou olhando agora o segundo critério, que é a cadeia. Essa é uma cadeia normal e essa é uma cadeia normal. Pessoal, isso aqui não é ramificação, tá? Isso aqui não é ramificação. Ramificação teria que ser carbono, ok? Então, cadeia normal, cadeia normal. Essa aqui é uma cadeia homogênea, certo? Não tem heteroátomo entre carbonos. Essa aqui também é uma cadeia homogênea. Pessoal, critério de cadeia, empataram, né? O que são diferentes aqui? São diferentes na posição do grupo funcional. Esse é o terceiro caso de isomeria. Eles são isômeros de posição. Olha um outro exemplo aqui. Mesma função, hidrocarboneto e hidrocarboneto. Cadeia, essa aqui aberta e essa aqui aberta. Normal e normal. Homogênea e homogênea. Tudo igual em cadeia, ok? O que diferiram? A posição da dupla. A posição da dupla aqui está na ponta e aqui está no meio. Então, o que vem a ser o isômero de posição? Isômero de posição são isômeros que têm a mesma função, certo? Então, a função são igual, porque se não teriam ficado na classificação de função, nem a mesma cadeia, se não teriam sido classificados como cadeia, porém diferem quanto aqui a posição. Então aqui tem posição diferente. O que poderia estar variando na posição? Bom, poderia estar variando um grupo funcional, é o caso aqui desses isômeros, ok? Esse aqui que estava na ponta e o outro aqui no meio. Na insaturação, ou ainda em um radical, que pode ter um radical metil, por exemplo, no carbono 2 e outro no carbono 3. Se isso acontecer, são isômeros de posição. Agora cuidado, ó. Dá uma olhada nisso. Se você notar, são isômeros. Os dois têm fórmula C4H10O. Bom, deixa eu tentar falar que caso que é esse. Tem que seguir a ordem, pessoal. Primeira coisa que eu olho é a função. Que função que é essa aqui? Éter, né? Função éter. Um heteroátomo aqui entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, certo? Que é um heteroátomo. E esse aqui? Também éter. Empatou a função. Não é de função. Vamos olhar cadeia. Essa aqui aberta. Essa aqui também aberta. Essa aqui é uma cadeia normal e essa aqui é uma cadeia normal. Essa aqui é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Heterogênea, né? Então essa aqui é uma cadeia heterogênea. Ó, mas essa cadeia aqui
ela também é heterogênea. Então tem a mesma função, tem a mesma cadeia. O que está variando? Está variando a posição do oxigênio. Só que cuidado, se o que variar na posição for um heteroátomo, alguém diferente entre carbono, você não vai falar que é posição. Você fala que é o quarto caso da isomeria, que é a metameria ou compensação, certo? Alguns autores podem chamar isso aqui de compensação. Isômero de metameria ou compensação, termos que se equivalem. Então, como é que é, Gibson? O que é um isômero de metameria? São isômeros que têm a mesma função, a mesma cadeia, porém diferem na posição. Só que na posição de um heteroátomo. Então, não vai se atrapalhar. Vamos fazer um resumo aqui na tua cabeça, ok? Você tem que analisar a ordem, ok? E a primeira coisa que aparecer diferente é o caso da isomeria plana. Então, como é que funciona? Olha a função. Se difere na função, são isômeros de função. Empatou a função, olha a cadeia. Uma pode ser aberta, outra fechada. Uma pode ser normal, outra ramificada. Uma homogênea e outra heterogênea. Empatou a cadeia, você olha a posição. Se você verificar de fato que está variando a posição, aí você faz uma pergunta. O que variou a posição envolve heteroátomo? Se a resposta for não tem nada a ver com heteroátomo, o que variou foi a posição de uma dupla, aí você fala, por exemplo, que é isômero de posição. Agora, se envolve heteroátomo, aí está envolvendo, sim. Se o que variou a posição é um heteroátomo, não é posição. Aí você fala que é metameria. Então, olha lá, só para eu ficar tranquilo. Isso são isômeros. Eu quero saber que caso de isomeria é. Pensa aí. Vamos olhar. Primeira coisa que você pensou, vai olhar a função. Isso aqui é uma função amina, certo? Função amina aqui. Essa aqui também, uma função amina. Os dois nitrogênios não estão ligados a carbono com dupla O, então é amina. Empatou a função, você vai olhar a cadeia. Essa é uma cadeia aberta e essa é uma cadeia aberta. No primeiro critério, passou livre. Essa é uma cadeia normal e essa é uma cadeia normal. No segundo critério também. Agora, essa aqui é uma cadeia
homogênea ou heterogênea? Heterogênea, né? Então, uma cadeia heterogênea. Tem aqui um heteroátomo entre carbonos. E essa aqui é homogênea ou heterogênea? Essa tem heteroátomo? Não, né? Aqui o nitrogênio não está entre carbonos, certo? Essa é uma cadeia aqui homogênea. Se tem a mesma função, mas diferiram num dos critérios de cadeia, esses caras aqui são isômeros de cadeia. Então vamos lá, ó. Faz 2 exercícios aí pra gente ver como é que você tá, ok?